Olá, preciosas! Voltando com a continuação do conteúdo anterior sobre autoconhecimento, conhecimento do auto, e nós estávamos falando sobre a diferença de emoções e sentimentos, e eu terminei o outro vídeo com uma pergunta. E a pergunta foi: sim, Cláudia, eu entendi basicamente a diferença aí de emoções e sentimentos, mas como isso pode contribuir para a minha vida? Como isso pode contribuir para me conseguir gerenciar melhor as minhas emoções, os meus sentimentos, para me aplicar o autoconhecimento, o conhecimento do auto na minha vida? Então, e para nós compreendermos isso, eu vou compartilhar com vocês uma experiência, uma das inúmeras experiências pessoais sobre esse assunto, especificamente sobre experiências emocionais em relacionamentos, para que nós possamos compreender juntos e continuar aplicando o autoconhecimento, a inteligência emocional associado ao conhecimento do auto, que eu particularmente acredito que sem o conhecimento do auto, alinhado à palavra de Deus, não há transformação genuína na nossa vida, não há metamorfose. Então, há algumas semanas eu tive uma experiência, uma situação muito chata, que foi para mim naquele momento muito negativa com uma pessoa, não é do meu círculo familiar, mas é uma pessoa que eu amo, uma pessoa que eu tenho muito carinho. E naquele momento, aquela experiência emocional me deixou muito arrasada. Eu cheguei em casa, eu estava muito chateada, muito triste, aquela experiência emocional de tristeza naquele momento. Eu percebi que estava sendo construído, e aí que a gente entra no sentimento, que é o resultado da experiência emocional, né? Como eu disse no outro vídeo, a forma como eu interpreto aquela experiência emocional, e eu percebi que estava construindo um sentimento de quê? De decepção, de rejeição. Eu me senti rejeitada pelaquela pessoa, pela situação em si. E o sentimento, como eu disse, está muito ligado com o quê? Com as experiências anteriores que você tem. E as experiências anteriores com essa pessoa era muito diferente daquela que eu tive naquele momento. E aí, o que aconteceu? Eu entrei em solitude, né? E num processo de autoconhecimento da situação e dos meus sentimentos, porque eu percebi naquele momento algo que estava sendo construído de forma sutil pelos pensamentos que vêm na nossa mente. E aí eu quero abrir um parênteses aí, que todas as vezes que nós, quando se trata de relacionamento, nós estamos criando um sentimento de um resultado emocional, um sentimento negativo, nós corremos o risco de estar criando um sentimento sutil que a maior parte das vezes nós não percebemos, que é o sentimento de orgulho. Sabe aqueles pensamentos que vêm assim: ah, então essa pessoa me tratou assim, então ela me rejeitou, ah, então é assim que ela quer. E aí, esses pensamentos, a gente cria um sentimento de orgulho, e como diz, né, o ditado, o orgulho é como o mau hálito, a gente não percebe, outras pessoas percebem e nós não percebemos. E isso afeta principalmente o relacionamento com a pessoa e também com outras pessoas que não têm nada a ver, porque muitas vezes nós criamos mecanismos de defesa por conta desse orgulho escondido de forma sutil atrás ali da decepção, da frustração, da rejeição. E nós criamos barreiras, mecanismos de defesa entre relacionamentos. E para ter essa percepção do que estava acontecendo comigo aqui e aqui, do que eu estava sentindo naquele momento, para tentar gerenciar, né, esses sentimentos naquele momento, e já fica aí como uma dica o que eu fiz, o que eu faço, o que eu sempre indico para as meninas que eu atendo. Primeira coisa, o básico, dar nome à emoção e ao sentimento. Por que isso é tão importante?
Porque a maior parte das vezes que nós nos sentimos mal com alguma situação, nós simplesmente reprimimos aquela situação e nem sabemos. Muitas vezes não sabemos nem a origem, não sabemos dos sentimentos que estão sendo gerados, do significado que está sendo gerado de uma situação que talvez nem tenha sido autêntica, foi só na nossa cabeça. E aí as dicas básicas aí que eu deixo para vocês dê nome à emoção, ao sentimento, né? E isso eu sempre faço, o que eu indico para as meninas, e quando eu vou atender alguém, eu até presenteio com um caderninho, porque às vezes é mais fácil você escrever. Você escreve a situação em si, ou você tenta descrever a origem. Por que que eu estou assim? Por que que eu estou mal? A partir de que momento que eu comecei a ficar assim? Para tentar dar nome à situação em si, à origem e ao sentimento e à emoção. Qual é a emoção que eu estou sentindo? Porque às vezes eu me sinto mal, eu penso, eu só estou triste, eu estou angustiada. E qual que é o sentimento? Eu só estou mal, eu estou me sentindo angustiada. E às vezes está sendo gerado um sentimento de orgulho, sentimento de decepção, sentimento de rejeição, e talvez nem foi uma rejeição em si, foi só coisa da sua cabeça. Então a primeira coisa dê nome ao seu sentimento e às suas emoções. Naquele momento eu dei o nome. Sim, a emoção é tristeza. O sentimento é o quê? Frustração, decepção, rejeição. E eu identifiquei também o sentimento sutil de orgulho que estava sendo interpretado, criado ali por trás daquela situação, aqui no meu coração. Outra coisa super importante é analisar, será que isso foi genuíno? Será que essa situação foi real? Será que aquela pessoa mesmo me rejeitou? Será que ela me tratou daquela forma mesmo? Ou foi a forma que eu interpretei? E começa a se questionar a situação em si, porque às vezes você está criando algo na sua cabeça que é só aqui uma interpretação que na realidade não aconteceu e é só coisa da sua cabeça. Ou então, se você percebe que realmente aquela pessoa te tratou mal, isso falando de relacionamento, porque são inúmeras as experiências emocionais. Outra coisa que você pode se questionar, e foi um dos meus questionamentos naquele momento, que eu faço sempre, principalmente quando é sobre relacionamentos, né? A experiência emocional negativa é sobre um relacionamento, seja com filho, com esposo, enfim. Eu me pergunto, se eu continuar nutrindo esse sentimento aqui, quais serão as consequências para mim, aqui no meu coração, na minha vida emocional, na minha vida espiritual? Quais serão também as consequências do meu relacionamento com essa pessoa, né? E naquele momento isso também foi também um virar de chave. É um virar de chave quando você pensa nas consequências, no que pode acontecer com aquele relacionamento, se você continuar nutrindo principalmente os pensamentos sutis de orgulho, né? Outra coisa também, é o que eu acho imprescindível, e é aí que entra o conhecimento do alto, é você chamar o Espírito Santo e dizer assim: Espírito Santo, me ajuda, fazer a oração de Davi, sonda o meu coração e expõe o meu coração diante de mim mesmo, disso que eu estou sentindo, de tudo, das consequências, o que a palavra de Deus diz sobre isso. E aquele dia eu dormi, né, adormeci, fazendo essa oração, falando essas palavras, sonda e expõe o meu coração, é algo que eu falo sempre, sonda-me e expõe o meu coração diante de mim mesmo. E aí no outro dia eu acordei com um texto na mente, um texto de Coríntios 13, e aí fui fazer o meu devocional, peguei minha Bíblia e fui ler todo o texto, peguei outras versões também para compreender cada detalhe, o que o Senhor queria falar comigo naquele momento através daquele texto. E tem uma Bíblia que eu faço meu devocional e que eu acho ela extraordinária, uma versão, na verdade, a mensagem. E tem um versículo
que especificamente ele serviu como um drive mental para mim, não só naquele momento, naquele dia, mas eu passei semanas meditando e renovando a minha mente, né, em relação com esse versículo. E quando eu falo de drive mental, é uma ferramenta que eu uso assim, que é imprescindível no processo de autoconhecimento. Depois eu posso fazer um vídeo só sobre drives mentais. Uma pessoa até me perguntou um dia que eu fiz um vídeo ali no meu quarto e minha parede estava cheia de frases e versículos, e ela perguntou o que era. Eu falei, isso aqui são os meus drives mentais, são aqui as estratégias de palavras, frases, versículos específicos para determinadas áreas da sua vida que você precisa ressignificar alguns sentimentos, ressignificar interpretações que foram feitas talvez lá no passado e que você precisa renovar a sua mente para que essas interpretações, esse significado se dissipe e você tenha um novo significado. Drive mental é para isso, para ressignificar uma crença ou algo que você tem enraizado e que determine, que influencia nas suas ações. Enfim, esse versículo ficou aqui martelando e eu pensando e repetindo e remoendo, meditando, juntamente com uma canção da Nívia que é Eu Quero Me Esvaziar, eu quero me esvaziar de mim mesmo. E eu sei que no outro dia aquele sentimento, todo aquele sentimento de decepção, de frustração, de orgulho, ele já tinha se dissipado. Era como se não tivesse acontecido nada. Eu lembrava da situação, mas não lembrava com aquela dor, com aquele sentimento de decepção. Por quê? Porque esse texto e essa frase mexeu muito comigo. E aí que entra a importância do conhecimento do alto associado com o autoconhecimento. Nesses casos mesmo de relacionamento, seja com amizade, com cônjuge, com filhos, qual que é a importância desse alinhamento, dessa conexão entre o autoconhecimento com o conhecimento do alto da palavra de Deus? Primeiro que o autoconhecimento, ele nos possibilita a parar, a meditar, a dar nome às emoções, aos sentimentos, a compreender o que está acontecendo aqui, a compreender qual é a construção do significado daquela situação que eu estou nutrindo aqui no meu coração, na minha mente. E isso nos faz nos previne a não tomar decisões precipitadas, a não ir falar com aquela pessoa, a reclamar, antes da gente entender o que está acontecendo aqui, como que a gente pode resolver aquela situação. São inúmeros benefícios do autoconhecimento, mas assim, algo imprescindível quando nós falamos desse alinhamento, que não pode estar desconecto um com o outro. Na situação específica, no meu caso, o conhecimento do alto, ele foi o que trouxe a luz para aquele sentimento ser dissolvido, para aquilo que estava aqui dentro, que poderia me prejudicar, trazer consequências para o meu coração e para o relacionamento com essa pessoa, ser dissolvido. Porque olha o versículo que eu disse que serviu como um drive mental e que renovou a minha mente. Diz assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça, sem amor estou falido. Então esse drive mental renovou a minha mente. Eu cheguei à conclusão de que não importava mais o que tinha acontecido, mesmo se foi intencional da pessoa ou não, mas é aquilo que eu falei no outro vídeo, não é o que me acontece, é como eu reajo, o que eu faço com aquilo que me acontece. E o conhecimento do alto, ele traz essa percepção, essa transformação no nosso coração. E especificamente sobre o amor, isso é muito importante nos relacionamentos, porque quando nós analisamos, compreendemos e começamos a aplicar esse amor que o conhecimento do alto, que a palavra de Deus nos traz, que é um amor diferente, é o amor ágape, é o amor de Deus, é o amor incondicional, porque o nosso amor, humanamente falando,
o nosso amor com nossos esforços, ele é limitado, ele é condicional, mas esse amor ágape, que ele é construído no nosso coração somente com o Espírito Santo, através dos frutos do Espírito, nós conseguimos manifestar esse amor somente através do Espírito Santo, porque humanamente é muito difícil com o esforço próprio. E por enquanto é isso, espero que essa experiência tenha te edificado, e eu quero terminar esse vídeo repetindo aquilo que serviu como drive mental da palavra de Deus, que renovou, que mudou, transformou toda a perspectiva daquilo que eu estava sentindo, mesmo depois que eu identifiquei o que eu estava sentindo, que é sobre o amor, e que você possa praticar e aplicar nos seus relacionamentos. E eu repito, sem o Espírito Santo é impossível nós aplicarmos, porque esse tipo de amor é um fruto do Espírito. E diz assim, não importa o que eu diga, não importa no que eu creia ou o que eu faça, sem amor eu estou falido. Então, esse é o poder da palavra de Deus, e a própria palavra de Deus diz que ela é eficaz, ela é poderosa, que ela é luz, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E terminar com um versículo muito poderoso que diz assim: a palavra de Deus é viva, eficaz, ela é afiada como uma espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. E que você tenha aí um dia abençoado, e espero que tenha te edificado. Amém?